Amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa enquadra-se na rúbrica do coaching espiritual que tem como intuito partilhar a boa nova do Evangelho através de uma assembleia de ministração ou ensino da palavra, dando eficácia à grande resolução dos apóstolos para que eles desde então passassem a priorizar a partilha e difusão do Evangelho, dando continuidade através dos pais apostólicos que dedicaram-se ao trabalho de exortação e edificação da igreja. Este programa tem como objetivo macro contribuir para a união da igreja. Ele materializa-se através de 4 objetivos específicos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, conquanto existe um só Deus e é o Espírito Santo quem se encarrega de completar a ação missionária de conduzir o Evangelho até aos confins do mundo. O segundo objetivo é o de incentivar a prática contínua da meditação às Escrituras Sagradas, pois é aqui que nós, através do conhecimento e da busca pela Palavra de Deus, a mesma foi escrita por profetas inspirados pelo Espírito Santo, devemos antes também buscar a presença e fazer-nos cheios do Espírito Santo para compreender as revelações que estão por detrás da Palavra e ali possamos encontrar todas as ferramentas enquanto respostas para os problemas com que nos deparamos no cotidiano. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo assim a instrução do mestre da oração. Pois através da oração, o cristão, que é o soldado da paz, ele apropria-se da arma mais poderosa que ele possui. O quarto e o principal objetivo é o de unir a igreja, pois através da bibliocentridade, através da cristocentridade, a igreja espiritual do Senhor, ela se encontra a adorar um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Vamos então entrar para o tema de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre batalhas cósmicas finais. Este tema é que nós vamos ver à luz do livro do Apocalipse, o trecho que vai do capítulo 19, verso número 11, até o capítulo 20, verso número 14. Antes de nós entrarmos para este tema, vamos nos recordar o que nós estudamos na última edição do nosso Master Coach. Nesta última, o tema que nos ocupou foi o castigo da Babilônia. Nesse tema, no castigo da Babilônia, nós estudamos que um dos 7 anjos que havia recebido uma das taças da ira do Senhor, este chama ao apóstolo João, dizendo que queria mostrar-lhe aquela mulher, a grande Babilônia, a meretriz, que se assentava sobre as orlas. Então, levando o apóstolo João ao deserto, ele visionou uma imagem apocalíptica, descrita por sinais compostos por uma mulher que assentava sobre uma besta. Essa besta estava revestida de cor de escarlate e tinha nomes blasfemos escritos sobre ele. Essa mesma mulher, ela também vestia-se de púrpura, de ouro e de vermelho, de escarlate, e também ela carregava na sua mão uma taça cheia de ira do Senhor, uma taça cheia de abominações. E para além disso, o apóstolo João ainda percebeu que aquela mulher encontrava-se embriagada com o vinho que era o sangue dos santos e dos profetas, o sangue dos santos e de todos aqueles que não adoraram a besta, não adoraram
o anticristo, não adoraram o falso profeta. De seguida, então, no desenrolar desta descrição, o apóstolo João, ele, de uma forma sucinta, descreve quais foram as etapas pelas quais Babilônia é denunciada. Babilônia, neste caso, que é Roma idólatra, Babilônia Roma, que representa todo aquele misticismo carregado de paganismo e de idolatria. Então, este foi o enredo que nós vimos na última edição, que nós estudamos sobre o castigo da Babilônia. Hoje vamos então centrar nossa atenção para batalhas cósmicas finais. Então, o pressuposto é que nesta fase Babilônia já foi denunciada, Babilônia já foi castigada. Consequentemente, aquela mesma mulher que era usada como a grande meretriz, que depois corrompeu também muitas religiões, muitas seitas, muitas filosofias. Então, ela própria, depois, os próprios reis, os governantes, também depois levantam-se contra ela própria, o que causa a sua ruína. Então, após ter se consumado isso, é quando inicia ou dá-se corpo àquilo que são as batalhas cósmicas finais, que são as grandes perseguições, ou aquilo que foram as confrontações entre Cristo, que volta em glória, juntamente com o seu exército celestial, acompanhado que o acompanhavam, porque efetivamente quem persegue a igreja, quem persegue os santos, está a perseguir o próprio Cristo. Então, através desta edição de hoje, nós vamos ver Cristo e a sua igreja, que é o exército celestial, estes a derrotarem a trindade satânica, composta, primeiro, pela besta, que é o anticristo, pelo falso profeta e pelo dragão, que é o Satã. A estrutura vai ser composta por 4 partes. A primeira diz respeito, o subtema é Cristo combate as forças do anticristo. Nesta parte, nós vamos ver a descrição que o apóstolo João faz, em que ele vê um cavalo branco e vê alguém que ele descreve essa pessoa, identifica essa pessoa com características, que é essa pessoa que estava a montar esse cavalo branco, que é um cavaleiro por excelência, e que este cavaleiro era acompanhado por um exército celestial. E ele depois descreve como é que este cavaleiro vence a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. A segunda parte, que tem como subtema o reino de Deus está próximo, é quando o apóstolo João visualiza um anjo que desce para anunciar a forma como de seguida é capturado o dragão. Dragão que é o Satã, descendo um anjo do céu com uma corrente que veio e deteve o dragão, que é o Satã, e depois arrasta o Satã e lança-o para o lago de fogo. A terceira parte é sobre os últimos combates. Aqui nos últimos combates, ele descreve agora o Cristo, ele a chamar, a convocar todos aqueles que compuseram aquele exército celestial, descritos por intermédio da forma como toda a sequência de arrebatamento é feita. Primeiro são aqueles que morreram a testemunhar o nome de Cristo, e os primeiros são ressuscitados. Depois mostra os segundos que são ressuscitados. Os terceiros e os quartos que são os 144 mil selados. E mostra a forma como estes depois vencem o dragão numa batalha cósmica em Gog-Magog. Depois a quarta e última parte, que trata sobre a ressurreição e recompensa pelas obras, é quando Cristo agora, ele, que é aquele que está sentado sobre o trono, ele agora abre o livro da vida
e dá a conhecer cada um daqueles que, tendo desobedecido em vida, iriam agora conhecer a segunda morte. Então, vamos de seguida entrar para o detalhe, começando com Cristo combate as forças do anticristo. Iniciou o apóstolo João dizendo que ele veio no céu, o céu aberto, e ele depois visiona um cavalo branco. Ao visionar esse cavalo branco, ele viu que este cavalo branco estava a ser montado por um cavaleiro fiel e justo. Esta parte é importante nós compreendermos antes de encontrarmos com muito mais detalhe o que vem mais à frente. Isso porque podemos fazer uma contraposição entre este cavalo branco com o cavalo branco que o apóstolo João refere-se no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo número 2, quando ele descreve os castigos que ocorreram com a abertura dos 7 selos. Na abertura do primeiro selo, ele descreve que um dos 4 seres viventes desvém e ele vê um cavalo branco a vir. Ora, a cor branca é uma cor que remete à justiça, à santidade ou à purificação e à honra. Então, ele ao ver este cavalo branco, ele não consegue descrever quem estava a montar aquele cavalo branco. Somente ele diz que o cavaleiro que trazia ou montava este cavalo branco, ele trazia um arco. O arco é o símbolo de guerra. Então, remete que este é um homem que, embora viesse com aparente discurso de paz, ele vinha para fazer guerra aos santos. E depois diz que este cavaleiro foi-lhe concedido uma coroa, o que sugere que esta coroa que lhe foi entregue é uma coroa que ele não herdou, mas é uma coroa que lhe foi concedida. Isto aqui levanta um debate teológico nesta descrição. Por um lado, alguns teólogos defendem que a cor branca sempre é sinônimo de justiça, de pureza, de verdade. Consequentemente, só por isso pode-se sugerir nessa corrente de ideias que aquele cavaleiro do capítulo 6, versículo número 2, era Cristo. Por outro lado, outros teólogos sugerem que aquele não é Cristo, mas é sim o anticristo, na medida em que ele trazia uma coroa, um arco, que é o símbolo de guerra, e, consequentemente, lhe foi concedida uma coroa. Portanto, ele não herdou aquela coroa lhe foi concedida, sugerindo-se que aqui, porque para além deste cavalo, de seguida vemos mais outros 3 cavalos, ali há uma descrição daquilo que são os castigos de Deus. Consequentemente, Cristo não pode vir para castigar. Antes, pelo contrário, Cristo veio para instaurar o seu reino milenar, que é reino de paz, reino de amor. Então, agora, no capítulo 19, versículo número 12, é que nós vemos o Cristo neste cavalo branco. Quando o apóstolo João diz que é um cavalo branco que era montado por um cavaleiro chamado justo e verdadeiro. O que isso sugere? Isso sugere que é um cavaleiro que veio para poder impor a sua justiça pregando a verdade. Nos remete
de uma forma mais profunda ao livro de Salmos, capítulo 60, versículo número 13, onde o salmista aqui, ele diz que a terra celebra, os céus celebram, o mar e a sua plenitude celebra, igualmente a terra e os campos também celebram. Por quê? Porque era muito aguardado, ou todos esses astros, que são as criações do Senhor, muito aguardam a vinda do seu Criador. Então, nesta passagem, o apóstolo João prossegue dizendo que ainda aquele cavaleiro, ele tinha um nome. Diferentemente daquele cavaleiro, no capítulo 6, versículo 2, que não tinha nome. Ele aqui descreve, dizendo que ele tem um nome. Mas ele traz um nome no fronte, que ninguém sabe esse nome, somente ele é quem sabe esse nome. Mas que depois ele mais adiante diz que o seu nome é Verbo de Deus. Esta passagem o que nos sugere? Sugere-nos nós olharmos para o Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 1 até 14. Nesta passagem, o apóstolo João descreve na sua teologia joanina aquilo que é a referência a Cristo, dizendo que Cristo representa o próprio Deus, porque o capítulo 1, versículo 1 diz que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele continua a desenrolar, depois dizendo que envia o seu profeta à frente, que é João Batista, que depois foi anunciar que haveria de vir a luz. E depois no versículo número 14, quando diz que o Verbo fez-se carne. Então, há aqui este desenrolar que sugere que estamos a passar da palavra ou do verbo para verbo de Deus, ou da palavra para a palavra de Deus. Tal como novamente, mais uma vez, o apóstolo João agora diz que este cavaleiro tinha um nome que ninguém poderia saber, somente ele, o que sugere que é o verbo, que é João capítulo 1, verso 1. Depois diz que, mas depois este também chama-se verbo de Deus, que sugere que é a transição de João capítulo 1, verso 1 ao João capítulo 1, verso número 14, quando diz que o verbo fez-se carne. E ele prossegue a desenrolar, a descrever este cavaleiro, dizendo que este cavaleiro, ele tinha muitas coroas. Então isso já contrapõe aquele cavaleiro do capítulo 6, versículo 2, que disseram, foi-lhe dado uma coroa. Este tem muitas coroas na sua cabeça. É o que descreve as escrituras sagradas. E depois prossegue dizendo que este não estava só, ele estava acompanhado de um exército celestial que também montavam outros cavalos brancos e estavam vestidos de roupas resplandecentes e de roupas vestes puras. Não é? Ele prossegue dizendo que este cavaleiro, da sua língua saiu uma espada, o que nos remete a Hebreus capítulo 4, versículo número 12, onde o apóstolo Paulo descreve que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Espada essa que penetra até as entranhas e separa o espírito da alma. É esta espada que ele descreve aqui, dizendo que este homem, este cavaleiro, ele, da sua língua saía uma espada. Depois, um pouco mais adiante, ele continua dizendo que de seguida ele vê um anjo que estava debaixo do sol. E este anjo, com a sua voz forte, ele anuncia, clama para todas as aves celestiais, para que elas fossem e se ajuntassem para o banquete do Senhor. Porque, naquela ocasião, haveria de haver um banquete que seria servido na base do anticristo ou da besta e do falso profeta. Porque esses dois
foram capturados pelo Senhor. Então, ele começa a descrever, a dizer que com a mortandade dos reis, dos governantes, dos grandes, dos pequenos, toda esta mortandade do cavaleiro, do próprio cavalo, tudo isto iria ser um banquete que as próprias aves haveriam de degustar. E depois ele prossegue terminando que, por um lado, o anticristo, por outro lado também o falso profeta, eles iriam ser capturados vivos e iriam ser lançados para o lago de enxofre. O que nos sugere este lago de enxofre? Sugere-nos ou remete-nos ao livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso número 31, em que aqui o profeta Isaías se refere a aquele castigo ou aquela idolatria que era cometida pelos assírios, em que nesta zona chamada Beniron eram lançadas crianças para serem oferecidas como sacrifícios ao deus Moloch deles, deus Moloch deles. Neste caso, então, por um lado o anticristo e por outro lado a besta são lançados para o lugar do castigo escatológico de Deus. Esse mesmo lugar onde na altura eles lançavam crianças inocentes. Depois ele prossegue dizendo que de seguida ele vê um outro anjo. Mas este anjo agora ele vê a descer do céu. E este anjo descia com uma corrente que ele levava à mão. Através desta corrente ele desce e sem resistência ele se dirige e captura o dragão, que é o Satã, e arrasta-o também igualmente este, e leva-o, conduz-lhe também igualmente para o lago de enxofre. Isto é, ele leva, prende o dragão, e o dragão não oferece resistência porque o dragão já tinha sido morto. Isto é, o dragão já tinha sido vencido por Cristo lá em Gólgota. Por essa razão é que o dragão ele não ofereceu resistência, porque ele já estava condenado a muito por Cristo. Desce somente este anjo com a ordem para prender o dragão e levá-lo ao cativeiro, o cativeiro que é o abismo, e lançá-lo por lá e selar a porta do abismo para que ele ficasse retido por 1000 anos. De seguida ele diz que depois desse período o dragão será solto. O que sugere esses 1000 anos? Se nós olharmos para o salmista no capítulo 40, versículo 14, nós vemos que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. Aqueles 1000 anos que se refere que é o tempo que o dragão é retido, é preso e é selado, não são 1000 anos literais na forma como nós podemos convencionar, mas sim representam um período de largueza, de plenitude, pela qual a terra e os salvos vão viver um período de paz, um período de amor, um período de plenitude, ao gozo do período do reino messiânico, que vai durar 1000 anos. 1000 anos, não 1000 anos no sentido literal da palavra. Por essa razão é que, após esse período, o dragão vai ser solto. Isso remete, então, à terceira parte, onde ocorrem os últimos combates. Agora, o dragão, após ele ser solto, ele o que faz? Ele, através da sua língua que propaga a mentira, que representa, e a forma como ele, através da mentira, arrastou quer os governantes, quer os reis, que passaram a adorar a trindade satânica. Então, ele tinha levantado aos reis
E os reis, por sua vez, tinham levantado outros homens para que esses homens se opusessem a Cristo. Só que isto também era da vontade do próprio Cristo. Se nós olharmos para o livro do profeta Zacarias, capítulo 14, versos 2 até 4, ali o profeta Zacarias também ele explica, ele defende, promulga, ele prevê que também estes iriam se levantar pela vontade do próprio Senhor, para que ele se levantasse contra o próprio Deus, para que depois Deus ou Cristo os arrastasse até este local, para que aqui eles também fossem lançados para o lago do enxofre. Então, aqui é o dragão que, após ser solto, depois de um período de condenação e de prisão, encarceramento e ter sido selado por 1000 anos, ele volta a ter uma liberdade temporária que durou pouco tempo. Ele vai e arrasta mais outras pessoas para levar junto a si. Isso foi pela vontade e permissão do Senhor. Esta batalha ocorre no local identificado, que é o local chamado Gog-Magog. E aqui então ocorre uma batalha em que, por intermédio de um fogo que Deus manda de cima, então decapita a todos estes blasfemos. Consequentemente, nesta fase, então levantam-se também outros que iam também impor a justiça juntamente com Cristo, que são os salvos e os profetas e os santos que tinham sido martirizados, aqueles que tinham conhecido a primeira ressurreição. Isto remete mais uma vez a compreendermos esta escatologia das ressurreições. Foram 2 ressurreições, tal como está descrito no livro de 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz que primeiramente serão ressuscitados aqueles que morreram a testemunhar a Cristo. E depois, na segunda ressurreição, seriam arrebatados aqueles que foram salvos durante a grande tribulação. Então, são estes que também são levantados e, juntamente com Cristo, eles começam a julgar com a justiça que eles foram revestidos, porque eles traziam suas vestes brancas, resplandecentes. Uma passagem um pouco atrás, que nos remete a olhar para o profeta Isaías, é na descrição do cavaleiro branco, do homem que monta o cavaleiro branco. Dizem que ele tinha olhos como chama de fogo, o que remete que ele é aquele que tudo vê. Não há nada que permanece em oculto aos olhos do Senhor. E depois disse que também ele trazia suas vestes tingidas de sangue, de vermelho. O que isso remete? O profeta Isaías, no capítulo 60, versículo 13, ele diz que Cristo é aquele que vai pisar os lagares. E com as suas lagares ele vai tingir as suas vestes de vermelho, por causa dos lagares que são as vinhas, que vão tingir as suas vestes, que é precisamente aquela descrição que aparece aqui sobre as vestes que este cavaleiro tinha, que estavam totalmente tingidas de sangue. Consequentemente, nesta fase em que nós vemos os últimos combates, significa que aqui vão estar aqueles que foram primeiramente ressuscitados. Os primeiros e os segundos foram ressuscitados, porque esses não conhecerão a segunda morte. Por último, o apóstolo João, ele então fala da ressurreição e recompensa pelas obras. Ele agora descreve aquele que se assenta sobre o trono, o que nos remete ao livro do Apocalipse, o mesmo livro, quando ele descreve na sua visão celestial, ele quando vê a porta aberta, ele vê alguém que se assenta sobre o trono. Então, ele agora vê novamente este sentado sobre o trono. E ele sentado sobre o trono, ele então abre o livro da vida. E por intermédio do livro da vida, ele primeiro encontra uns livros, que são os livros daqueles que fizeram obras mortas. De seguida, ele abre o livro da vida, não os livros, o livro da vida. Primeiramente são os livros daqueles que têm obras mortas. Esses são testificados pela fé. Então,
estes são salvos e que são recompensados. Para além destes, então, ele vê os outros que têm obras mortas também a merecerem o castigo, porque o seu nome não consta no livro da vida. Então, desta forma, nós terminamos a primeira parte, que é a exposição. Fica aberto um momento para a colocação de questões, de sugestões, para podermos aprofundar esse estudo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho algumas questões para melhor entender. Como diferenciar esses dois cavalos iguais, aparentando ser de paz? Qual é a mensagem para nós hoje, quando o Cristo permite que o dragão lhe castigasse ou lhe castigue? Porque há uma passagem que diz que ele permitiu que fosse castigado, mas depois conseguiu arrastar o dragão para... Ok. E por fim, porque o livro da vida é um e os livros de más obras são muitos? Obrigado. Gostaria de agradecer primeiro pela ministração que tivemos e eu fiquei com algumas dúvidas. Como a descrição do último combate entre Cristo e o Anticristo nos faz refletir sobre a natureza do mal e da redenção. A segunda questão é sobre qual é a importância da ressurreição, a importância da ressurreição e recompensa pelas obras para nós e como se relaciona com a justiça divina e o destino final. Estimados irmãos, saudações. Quero desde já agradecer pela palavra e pela oração de cada um para como é que posso dizer, a efetivação de todas as orações, todas as aulas de administração da palavra. Notamos que hoje tivemos várias adversidades, desde a energia, desde a lama, mas pelas orações de todos nós temos vindo a empreender, cada um é separado, essa aula foi possível. Esta aula, falar de Deus, é provocar o anticristo, então ele também sempre vai buscar revidar, vai buscar também criar situações para que este alimento espiritual não chegue aos demais. Por quê? Porque a salvação é um evangelho que tem as suas raízes centradas em Cristo e na Bíblia. Então é por isso que várias e diversas situações irão ainda ocorrer, porque a caminhada para a salvação e para salvar os demais ou para pregar o evangelho nos confins da terra está aqui, mas é a tarefa mais complicada que existe, a tarefa mais difícil, porque nós somos chamados a revestirmos-nos de um Espírito Santo para que possamos lutar e vencer com todos os espíritos diabólicos, pois esta batalha que nós estamos a travar não é com carne e osso, não é com o irmão próximo, é com o espírito por detrás das palavras ou das ações deste mesmo próximo. Tanto queria agradecer a todos mais uma vez e também gostaria de aprofundar um bocadinho mais sobre o tema de hoje. Queria desde já saber como é que a igreja atual
e seus verdadeiros adoradores participam desta batalha cósmica final. Como é que Cristo hoje combate o anticristo que ameaçam a igreja ou seus seguidores? Combate o anticristo que levanta-se sobre a igreja e seus seguidores. Os 1000 anos que o anticristo estará em cativo representa um período sem pecados, sem apostasias ou prostituições espirituais. Onde irá se realizar a batalha cósmica? O que o fogo e o enxofre representam para a igreja cristã atual? O que o fogo e o enxofre representam para a igreja cristã atual? Sendo que se aproxima o reino do reino de Deus, quais são as condições para que o nosso nome conste no livro da vida? Quais são as obras dignas de recompensas? E para fechar, se apenas Deus pode ver e conhecer corações, por que o mundo preocupa-se com a aparência do pregador? Obrigado. Sim. Ou deve aparentar isto, quer dizer, tem assim uma imagem padrão de quem pode pregar a palavra de Deus. Amados irmãos, muito obrigado por estas 13 questões que vão esticar o nosso estudo, principalmente na dimensão vertical, de forma a podermos trazer para fora a lume e enriquecer esse nosso banquete celestial de fundamentos, argumentos, enfim, do maná que vai sustentar a nossa igreja para que ela possa se edificar mutuamente, pois nós sabemos que a edificação é mútua, porém a salvação é individual. Para além desta edificação, vai requerer de nossa parte, de cada um individualmente, um grande esforço, empenho, dedicação, para, contrariando todas as adversidades, poder fazer aquilo que foi a coragem que o apóstolo João teve de engolir o livrinho. E assim nós possamos compreender que afinal o Evangelho é doce como mel na boca, mas ele é amargo nas nossas entranhas. O mesmo efeito que causa a quem se destina esse mesmo Evangelho quando nós o pregamos. Significa que isto antes de nós pregarmos, devemos primeiro assimilar esse mesmo Evangelho
para nos conformarmos de acordo com a palavra de Deus e assim, ao nós transmitirmos, promulgarmos esse mesmo Evangelho, seja uma palavra que esteja carregada do Espírito, mas também da vida, que esses que são os atributos, são postos como se fosse a cereja no topo do bolo, que é a graça do Senhor a operar sobre o seu servo. Então, vou passar de seguida a comentar cada uma das 3 questões que foram aqui colocadas pela ordem de chegada. E a primeira é como diferenciar esses 2 cavalos iguais, aparentando serem de paz. Efetivamente, por toda a Escritura Sagrada, a cor branca, ela representa por simbolismo justiça, paz, pureza. Quer no livro de Salmos, quando se refere ao branco como neve, quer também em outras passagens, mesmo no livro dos Salmos, como também no livro do Apocalipse, quando se refere às vestes brancas e resplandecentes. O branco sempre remete à pureza, remete a boa coisa, remete a boas intenções. Mas nós também sabemos que no inferno jazem de boas intenções. E a questão que nos coloca é como diferenciar o cavalo branco referido no livro do Apocalipse, capítulo 6, verso 2, do cavalo branco referido no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo número 12. Sendo que eles, pela cor, aparentam ambos serem portadores de mensagem de paz. Então nós podemos diferenciar esses 2 cavalos brancos por intermédio daqueles que montam esse mesmo cavalo branco. Ao nós vermos os símbolos que descrevem as personagens que montam esses cavalos brancos, nós podemos deduzir quais são as intenções desses que montam os cavalos brancos nessas 2 passagens. O primeiro, no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo número 2, é descrito como sendo portador de um arco, a zagaia. A zagaia, o arco, é um símbolo de guerra. E, no contexto específico do livro do Apocalipse, capítulo 6, é um momento em que se revelam a ira do Senhor, os castigos que o Senhor iria manifestar para aqueles que o desobedeceram por intermédio da abertura dos 7 selos. Para além de que esse mesmo cavaleiro do capítulo 6, verso 2, é descrito como tendo-lhe sido concedido uma coroa. Significa que a coroa que lhe foi concedida não era uma coroa herdada. Então, ele vem a aparentar um discurso de paz, mas na verdade vinha para perseguir os cristãos. Por isso é que os cavalos seguintes começam a descrever os vários castigos. Morte, fome, injustiça, destruição, é o que descreve os fenômenos que ocorrem com a abertura dos 7 selos. Ao passo que o segundo, no capítulo 19, versículo número 12, este cavaleiro, ele tem uma identidade. Disse que ele é justo e verdadeiro. Ele tem olhos como chama de fogo. Ele tem coroas, não coroa, coroas sobre a sua cabeça e não foi lhe concedida. Ele tem coroas. Significa que ele herdou as coroas. Ele ainda tem uma veste tingida com o lagar
das vinhas que ele vai pisar, conforme o profeta Isaías descreve no capítulo 30, versículo 13. E da sua boca sai uma língua como espada, que remete-nos ao livro, ou a carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo número 12, que é precisamente a justiça da espada, que é a palavra de Deus, pela forma como ela penetra até as entranhas para discernir as intenções do coração. Número 2. Qual é a mensagem para nós quando Cristo permite que o dragão o castigue? Nós, nesta passagem, quando estávamos a falar da perseguição ao dragão, nós nos referíamos que veio um anjo que desce do céu e esse anjo trazia na sua mão uma corrente. Esse anjo vinha com o mandato de deter, prender e arrastar o dragão. Mas antes de ele vir com a missão de deter o dragão, antes foi o próprio Cristo, através deste cavaleiro, que veio para capturar e arrastar o anticristo e o falso profeta. De seguida é quando vem esse anjo do céu concorrente para deter o dragão, o Satã. E Satã não oferece resistência. Tal como uma das questões foi aqui colocada, que nós vamos ter a oportunidade também de aqui desenvolver. Então, este dragão é aquele que antes perseguiu cristãos. Nessa perseguição aos cristãos, eles foram vítimas da sua ira, da sua raiva, porque ele não conseguiu levar o bebê que aquela mulher deu parto, conforme nós vimos no livro do Apocalipse. Então ele começa então a perseguir a mulher, e a mulher também é arrebatada aqui à igreja. Depois ele decide então passar a perseguir os outros filhos da mulher, que são os outros cristãos. Então são esses que o preço da sua perseguição, ou eles são vendidos à liberdade caso eles adorem a si ou prostrem-se diante do dragão. Então aqueles que são os verdadeiros adoradores, que testemunham a Cristo até o fim, são estes que são mártires. Nós vimos que mártir é não só aquele que a sua vida finda por intermédio do derramamento do sangue, mas também aquele que testemunha Cristo até ao fim da sua existência. Número 3. Por que o livro da vida é um e os livros das demais obras são muitos? No livro do Apocalipse, quando nós olhamos no início da descrição do arrebatamento do apóstolo João para o céu, e ele vê uma porta aberta, e ele depois começa a visualizar o que estava lá no interior. Ele primeiramente vê alguém assentado sobre o trono. E este possuía um livro na sua mão. E depois chama alguém que era uma única pessoa que tinha o direito de receber esse mesmo livro. Esse mesmo livro é aquele livro que estava lá no Jardim do Éden, que o Senhor, por lei, proibiu que Adão e Eva o acessassem. Então, este livro, que é que é aberto por Cristo, porque somente neste livro constam os nomes dos santos e dos mártires, que são os verdadeiros adoradores. E os livros das demais obras, que são as obras mortas, esses são os demais livros. 4.
como é que a descrição do último combate entre Cristo e Anticristo nos faz refletir sobre a natureza do mal e da redenção. Este combate entre Cristo e Anticristo é descrito como sendo a batalha cósmica. E nesse combate, nós vemos Cristo a vir acompanhado num cortejo por outros cavaleiros que tinham vestes resplandecentes e puras. Então, todos aqueles que são os outros cavaleiros são aqueles que foram perseguidos pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo dragão. E esses, ao perseguirem estes que faziam parte do cortejo, estavam afinal a perseguir o próprio Cristo. Por essa razão é que o profeta Zacarias, no capítulo 14, versos 2 a 4, ele refere-se que é Cristo quem permite que estes, que é a trindade satânica, contamine estes que são idólatras, que são desobedientes, que são rebeldes, e depois convence-os para que esses se levantem contra o próprio Cristo. Para que depois Cristo viesse fazer justiça juntamente com aqueles que refutaram, que negaram, rejeitaram adorar. Por quê? Porque o homem tem livre-arbítrio. E o homem pode, no seu livre juízo, obedecer à lei. Naturalmente que se obedece à lei, vai desobedecer às leis. E obedecer à lei tem um custo, tem um preço, tem uma privação. Porque foi-lhe dada a conhecer essa lei, quando Deus deu a conhecer a Adão. Mas o homem sistematicamente veio atropelar essa lei. E Deus foi enviando profetas. Enviou o próprio decálogo. Até que depois enviou o seu próprio filho. Então, a lei que o seu próprio filho trouxe na nova aliança veio a reformar o decálogo. Quando ele anunciou o reino e anunciou as condições para aceder ao reino. Então, desde então, continuou regido por intermédio dessa nova aliança. Tem aqueles que morreram a testemunhar a Cristo, que primeiramente foram os seus apóstolos. Após estes, vinham atrás deles outros que distorciam o Evangelho. É quando os apóstolos preocuparam-se em advertir as pessoas e começaram, inspirados pelo Espírito Santo, a compor as epístolas, as cartas. Por quê? Porque existia na abertura do livro dos Atos dos Apóstolos, que os Atos do Espírito Santo inspirados, os Atos dos Apóstolos inspirados pelo Espírito Santo, que era precisamente a materialização da vontade de Cristo, quando ele comissionou os seus apóstolos para que eles difundissem o Evangelho. No livro de Atos, capítulo 1, verso número 8, consta lá qual era a missão da igreja. Então, essa lei, ela chega até nós. Essa lei é a Bíblia Sagrada. A igreja espiritual, a igreja universal de Cristo, é regida pela Bíblia Sagrada, que é a bibliocentridade. A Bíblia está acima da igreja física.
E o Cristo está acima de qualquer Papa. Porque Ele é a cabeça da igreja. Então, essa aqui é a lei que Cristo deixou. Por intermédio, então, dessa lei, é que nós compreendemos como é que, então, vai ser o último combate em que Cristo é acompanhado por esses outros cavaleiros também que trajam essas vestes resplandecentes, significa que eles não se contaminaram, não é? Então, isto é que descreve a natureza do mal e da redenção. Por quê? Porque a redenção veio precisamente para demonstrar que Cristo venceu o mal, que Cristo venceu o pecado, a morte e Satã. Onde? Em Gólgota. Número 5. Qual é a importância da ressurreição e recompensa pelas obras para nós? E como se relaciona com a justiça divina e destino final? A ressurreição e a recompensa pelas obras, sendo que a ressurreição foi a obra de Cristo. Se nós olharmos para esta natureza da obra de Cristo como sendo a ressurreição, então, desde então, nós passamos a crer naquele que foi lhe dado a promessa, que é Abraão. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Porque quando Deus estabelece aliança com Abraão, Abraão creu, é o que diz a palavra de Deus. E Abraão, tendo crido, ele passou desde então a ser o pai da fé. E toda aquela aliança que Deus fazia com Abraão apontava para Cristo. Consequentemente, através da nova aliança, a condição para a salvação passa a ser a fé e o batismo. Por essa razão é que para nós hoje a importância das obras, são as obras da fé, são a condição para a nossa salvação. E, consequentemente, por intermédio da nossa salvação, é que nós vamos poder fazer parte do exército celestial, que vamos então impor a justiça divina quando Ele vier em glória para poder julgar toda a humanidade. Número 6. Como é que a igreja atual e os verdadeiros adoradores participam deste trabalho cósmico final? Então, a igreja hoje participa deste trabalho cósmico final nos dias de hoje através da fidelidade e através do testemunho. Testemunho ortodoxo, testemunho fiel do Evangelho. Como é que fazemos isso? Então, a igreja participa do trabalho da batalha cósmica. Por quê? Porque a igreja também vai ser ressuscitada juntamente com Cristo. É arrebatamento para também fazer parte da batalha cósmica, conforme descrevemos agora na questão anterior que fazia menção à condição para a salvação. 7. Como é que Cristo hoje combate o anticristo que levanta-se contra a igreja e seus seguidores? Então, hoje, Cristo combate. Como é que Cristo combate o anticristo que se levanta contra a igreja e seus seguidores? Então, hoje, Cristo participa deste combate, porque é, na verdade, um combate entre Cristo e anticristo. Então, ele levanta e prepara a sua igreja como seus instrumentos para, aqui na terra, através da comunhão consigo aqui na terra,
poderem materializar esse domínio, essa vitória. O que significa isso? Significa que ao Cristo ter vencido o dragão já lá em Gólgota, desde então Cristo já é vitorioso. Então toda a igreja que é verdadeira adoradora, ela já é vitoriosa, ela já tem um poder, já tem autoridade, já tem um domínio sobre todas as forças do mal. Aquela corrente que aquele anjo veio do céu e portava para poder deter o dragão, a ponto do dragão não oferecer resistência, é a corrente que toda a igreja, todo verdadeiro crente adorador tem nos dias de hoje, para pelo nome de Cristo, revestido do Espírito Santo, poder operar e materializar essa captura do inimigo através da fé. Número 8. Os 1000 anos que o anticristo estará em cativo representam um período sem pecado, apostasia ou prostituição espiritual. Este período representa o período do reino messiânico, que vai ser um período de paz, um período de amor. Nesse período, já Cristo, conforme vimos no estudo de hoje, já haverá capturado e arrastado vivos e lançado para o lago do fogo o anticristo e o falso profeta. E de seguida também já terá enviado o anjo para vir com a corrente e igualmente também deter e selar o abismo que vai encarcerar o dragão. Consequentemente, ele estará somente a reinar juntamente com os seus adoradores, que são os verdadeiros adoradores. Número 9. Onde irá se realizar a batalha cósmica final? De acordo com o texto bíblico, a batalha cósmica final será realizada em Armagedon, que é em Gog Magog. Segundo a descrição, é um território em Israel onde vai haver este confronto entre Cristo e o dragão. 10. O que o falso, o que o fogo e o enxofre representam para a igreja cristã atual? Então, o fogo e o enxofre representam para a igreja espiritual nos dias de hoje o Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o fogo que consome, que devora, que debela, que age, que intervém, que abre caminho. Este é o Espírito Santo, esta é a sua ação de conduzir a igreja por toda a verdade. Como? Com clamores, louvores, adoração, gemidos inexprimíveis, ação de graça, jejum. Todo este conjunto de atos são a forma pela qual a igreja hoje se apropria. Os seus membros vão se contaminando e o seu pecado vai se alastrando pelo seu corpo. Lembremos-nos, por exemplo, de um dos ensinos de Cristo, quando ele se refere ao efeito do pecado, quando ele se fala que quando um membro não está puro, o que tem que fazer para não contaminar os outros membros? Ele fala de cortar aquele mesmo membro. Então, quando não há arrependimento, um pecado vai atraindo outro pecado. E esse estado de pecaminosidade leva a pessoa até ficar com a mente corrompida.
Quando chega ao momento em que a pessoa já está com a sua mente corrompida, ela passa a normalizar o pecado. Quando normaliza o pecado, então ela já fica cega. Se fica cega à verdade, porque normalizou o pecado. Então a verdade para ela já é indiferente. Na verdade, até estranha a verdade, porque o seu normal é o pecado. Então, nessas condições, este homem, tornando-se cego, ele é também guiado ou conduzido por cegos. Por quê? Porque ele, como vive da aparência, porque ele por dentro é uma coisa e por fora é outra coisa, por causa da corrupção espiritual. Consequentemente, os seus olhos também vão lhe atrair também para pessoas que também são lobos com pele de cordeiro. Eles se atraem. Consequentemente, vemos situações em que são cegos a pastorearem outros cegos. Então, por esse motivo é que estes são, por esse motivo, por assim dizer, é que o mundo se preocupa com a aparência do pregador. Isto é, neste sentido, reformulando a questão, a aparência do pregador passa a ser aquilo que o mundo dá mais atenção e não a intenção do coração, porque a pureza vem de dentro. A palavra de Deus diz que nada que venha de fora do homem o torna impuro, somente aquilo que vem da sua lei, aquilo que a sua língua profere. Consequentemente, a sua língua profere aquilo que abunda no seu coração. E muito bem formulado na parte inicial diz, se apenas Deus pode conhecer o coração, então o homem que é cego, ele também, por estar contaminado, os seus membros estão contaminados, consequentemente os seus olhos também estão contaminados. Ele não vai ver, observar e compreender o coração das pessoas. Ele há de se iludir pelo exterior, pela aparência. Porque ele também é assim que ele vive. Ele normaliza isso, então é isso que ele concebe. Também é isso que ele tem como recompensa. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, interesse e acompanhamento. Deixem ficar os vossos comentários, questões através destas plataformas. Façam like, sigam as nossas páginas e partilhem com o maior número de pessoas possíveis que fazem parte da vossa comunidade. E desta forma, a nossa comunidade vai crescer de forma que a palavra do Senhor possa galgar territórios, fronteiras e possa alcançar as demais almas que muito a almejam. Encontre este material junto aos nossos arquivos digitais, nas nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende, LDA, no nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, e no nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.